Olá, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de física e hoje nós vamos falar sobre dois tipos de lançamento. Nós vamos falar sobre o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal, tá? E para esse início, eu já vou começar a passar aí para vocês. Então vamos lá. O lançamento oblíquo, vamos iniciar por ele. O que é o lançamento oblíquo? É aquele lançamento que ele parte de um ponto, ele se eleva a uma certa altura e depois inicia sua queda, ok? Fazendo dois tipos de movimento. Um movimento na vertical e um movimento na horizontal. Então, vamos ver aí como se caracteriza esse tipo de lançamento. Então, o lançamento oblíquo ocorre quando o corpo qualquer é arremessado a partir do chão e forma um determinado ângulo em relação à horizontal. Então, o movimento executado por um atleta de uma modalidade de salto à distância, a trajetória de uma bola de golfe, né? E vários outros exemplos nós temos. Olha aí, ó. A bola de golfe, ela é arremessada aqui, ela parte da horizontal. Então, ela vai elevar-se a uma certa altura, né? Ela vai sair de um ângulo e vai novamente voltar à origem aqui no plano horizontal. Bom? Então, vamos lá. O lançamento oblíquo, o movimento dos objetos é composto de um deslocamento na vertical e outro na horizontal. Como eu disse, né? Ele vai subir e também vai se deslocar para a frente. Assim, ao mesmo tempo que o objeto vai para a frente, ele sobe e desce, tá? Então, o vetor velocidade do corpo a ser lançado forma um determinado ângulo em relação à horizontal. Por isso, nós chamamos eles de velocidade horizontal, Vx, e velocidade vertical, Vy. Então, quando a gente se referir a uma velocidade vertical, nós vamos calcular Vy. Se nós nos referirmos a uma velocidade na horizontal, Vx, tá bom? Então, vamos ver aqui, como que calcula aqui, ó. Então, se eu tenho a velocidade na horizontal, vou chamar de Vx, eu vou calcular pela minha velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo formado durante o movimento. Tá? Lembrando que esse ângulo é calculado com o plano horizontal. Aqui, se for a velocidade vertical, eu tenho o Vy. Nós vamos calcular sendo a velocidade inicial vezes o seno desse ângulo, tá? Então, aqui na horizontal, nós vamos utilizar o valor do cosseno do ângulo. E quando falar na vertical, nós vamos utilizar o valor do seno desse mesmo ângulo, ok? Por quê? Ele tem uma velocidade subindo e descendo e tem uma velocidade na horizontal. Então, essas velocidades são diferentes. Vamos lá. Então, θ é o ângulo formado entre o vetor velocidade e a horizontal, ok? Então, o movimento na vertical. Como é esse movimento? É um movimento executado pelo corpo, né, sob influência da aceleração da gravidade. Ou seja, sempre que a gente utilizar, né, o lançamento oblíquo, ele vai ter dois tipos de movimento, um na vertical e outro na horizontal. O lançamento que tem um movimento na vertical, ele vai levar em consideração a gravidade. Porque enquanto ele está subindo, a gravidade é negativa. E quando ele está descendo, a gravidade é positiva. Então, enquanto ele não atingir a altura máxima, nós vamos trabalhar com essa gravidade negativa, porque ele está indo contra a gravidade. Ok? E quando ele está descendo, ele chegou na sua altura máxima e vai começar a descer, então aí nós temos gravidade positiva, tá bom? Então, quando ele está assim, nós temos um movimento retilíneo uniformemente variado, porque ele vai ter velocidades diferentes, né, no percurso, ok? A velocidade não é a mesma. Então, a partir da equação de Torricelli, que nós já vimos, né, nas nossas aulas anteriores, se você tiver alguma dúvida em relação a essa equação, confira o nosso vídeo anterior, que nele nós explicamos o que é a equação de Torricelli, tá bom? Então, através dela, é possível determinar a altura máxima atingida pelo objeto. Né? Então, essa altura máxima que eu havia falado para vocês. Enquanto ele está subindo, ele vai chegar a uma certa altura para começar a cair novamente.
Então, é essa aí, ó, a equação. Então, a velocidade final dele, né, a velocidade na vertical, é a velocidade inicial ao quadrado, menos 2 vezes a aceleração vezes a altura, tá bom? Por que esse menos? Esse menos é porque a gravidade, né, ela é para baixo. Então, como ela está subindo, então ele está indo contra a gravidade. Então, ele é negativo, tá bom? Por isso que nessa equação aí, está negativa aí. Então, esse H corresponde à altura, né? O que é o deslocamento, certo? Então, olha aí, ó, podemos dizer, então, que a altura máxima, né? Se nós desmembrarmos aqui, ó, isso aqui, né? Nós sabemos que esse VY, ele equivale a quanto? Ele equivale, né, à velocidade inicial vezes seno de alfa. Lembra? Na vertical, o movimento na vertical é vezes o seno. Então, equalizando isso aqui, nós vamos ter, ó, velocidade inicial ao quadrado, certo? Vezes o seno ao quadrado do ângulo. Quando eu digo seno ao quadrado do ângulo, pessoal, é porque eu vou pegar o resultado do seno desse ângulo e elevar ao quadrado, tá bom? Dividido por 2 vezes a gravidade. Por quê? Quando eu considero esse movimento, a minha aceleração é a gravidade, ok? Então, esse 2A aqui se transforma em 2G, porque a aceleração, nesse caso, é a gravidade, certo? Agora, o movimento, quando ele é realizado na horizontal, nós ainda estamos falando de lançamento oblíquo. Lembra? Ele realiza um movimento na horizontal e outro na vertical. Então, o movimento na horizontal, o corpo não sofre influência da aceleração. Você simplesmente vai calcular a distância que ele percorreu do início da trajetória até o final, ok? Então, ele é considerado um movimento retilíneo e uniforme, certo? Porque a gente vai calcular em linha reta, independente da altura que ele subiu, que ele não subiu. Nós vamos calcular essa distância, né, em linha reta, ou a velocidade. Para isso, nós utilizamos a função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme, tá bom? Qual é essa função? Essa aí, ó. S, né, igual a S inicial mais V vezes T. Onde T é o tempo que demorou para esse projétil, para esse objeto chegar. O V é a velocidade que ele chegou lá, né? Qual a velocidade que ele chegou. Esse S0 é zero, sempre vai ser zero, porque se ele partiu do início, onde era o zero, então ele vai ser zero. E esse S é o espaço final, né? O deslocamento final do corpo. Para a gente trabalhar com a velocidade, nós vamos ter essa fórmula aí, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo, ok? Como nós não temos, nesse caso, nós não vamos ter o valor da aceleração, nós vamos ter a gravidade como, porque ele não sofre influência de aceleração, lembra? Então, nós vamos ter a gravidade como aceleração. Vamos ver um exemplo aí. Um canhão dispara uma bala com velocidade inicial igual a 100 metros por segundo, tá bom? Então, essa é a velocidade inicial, 100 metros por segundo. O ângulo formado com a horizontal foi de 45 graus. Se a gente desprezar o atrito, considerar a gravidade 10 metros por segundo, vamos ver aí o alcance máximo horizontal dessa bala. Horizontal, lembra? Então, nós vamos calcular o final lá, aquela distância final, né, que nós temos, aquela última forma que nós vimos, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa a se fazer é encontrar a velocidade na vertical. Por quê? Nós vamos precisar dessa velocidade para calcular a distância que esse objeto percorreu, que no caso é uma bala, certo? Então, nós temos aí, ó, a velocidade, né, que nós tivemos aí na horizontal, é o quê? 100, que é a inicial, vezes o cosseno de 45, ok? Por que o cosseno? Porque nós estamos trabalhando com horizontal, ok? Velocidade horizontal.
certo? Tem aquela tabela que a gente sempre estuda aí no início, né? Nós temos aí que é o cosseno de 45, é igual a raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Essa tabela é estudada em matemática, tá? Quem tiver dúvida também pode procurar videoaulas sobre trigonometria, que a gente tem também no canal, que você vai encontrar aí o valor do cosseno de 45. Então, é raiz de 2 sobre 2. Multiplicando 100 vezes a raiz de 2 dividido por 2, eu vou ter que a velocidade na horizontal foi de 50 raiz de 2 metros por segundo. Ok? Agora, nós precisamos calcular a velocidade final. Como que a gente chega a essa velocidade final? Então, nós vamos ter, né, essa fórmula da velocidade final, que nós vimos lá no movimento horizontal, que é a seguinte. Então, eu vou ter aqui, ó, a velocidade final é 0, porque a bala vai parar. Quando ela chegar no seu movimento final, no seu deslocamento final, ela vai parar, certo? Então, a velocidade final é 0. Então, a velocidade inicial foi 50 raiz de 2, nós encontramos aqui, ok? A gravidade, ela é negativa, porque nós temos o que? A resistência, né, do ar. Então, vezes o tempo, que é o tempo que ela demorou para chegar nesse local. Certo? Vamos passar esse tempo para o outro lado, ele vai positivo, né? Então, 10t é igual a 50 raiz de 2. Passando 10 dividindo, nós temos 50 raiz de 2 sobre 10, que é igual a 5 raiz de 2 segundos. Agora, nós temos aí que esse tempo, ele é dobrado. Por quê? Esse tempo que nós calculamos aí foi o tempo em relação à velocidade inicial. Só que essa bala, ela sobe e depois desce. Então, esse tempo de subida e de descida, então o tempo final aqui, que ela chega no seu tempo final, é 2 vezes o tempo, né, relacionado a essa velocidade inicial. Então, nós vamos ter 2 vezes 5 raiz de 2 é igual a 10 raiz de 2. Agora, usando a fórmula horária aí do espaço, do deslocamento, nós temos, né, o deslocamento inicial é 0, a velocidade é 50 raiz de 2, o tempo é 10 raiz de 2. Fazendo esse cálculo aí, nós temos o quê? 50 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, nós fazemos 50 vezes 10 dá 500, raiz de 4, né, que é 2 vezes 2, então nós vamos ter 500 vezes 2, que é igual a 1.000. Então, nós temos aí que o deslocamento final foi de 1.000 metros, ok? Então, esse foi o deslocamento final dessa bala, foi 1.000 metros. Continuando, então, esse foi o alcance máximo, né, horizontal da bala. Agora, vamos falar de lançamento horizontal. O que é o lançamento horizontal? É você arremessar algo na horizontal, sem fazer esse movimento de subida e descida, ok? Então, ele é um movimento composto por um movimento na horizontal e na vertical também, só que nesse caso, nós estamos a uma certa altura, ele é um corpo desprezado a uma certa altura, ok? Então, segundo Galileu, se uma hora apresenta um movimento composto, cada um dos movimentos componentes se realiza como se os demais não existissem. Ou seja, eles são independentes, tá bom? Então, esses movimentos são independentes, o horizontal e o vertical. Vamos lá, um exemplo aí. Olha aí, ó. Nós temos aqui que a bola foi arremessada, né? Ela estava a um certo ponto de altura, ok? E ela foi arremessada na horizontal. Só que vai chegar um certo momento que ela vai caindo, 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 caindo. Mesmo arremessada na horizontal, ela vai ter um movimento de queda, tá? Então, ela vai ter um movimento de queda livre, certo? Então, é isso que nós temos aí, ó. Ele é composto de quê? Quando um corpo é lançado horizontalmente, ele descreve um movimento parabólico em relação à Terra. De acordo com o princípio da simultaneidade, o lançamento horizontal é o resultado de dois movimentos. A queda livre e o movimento horizontal, ok?
Então, vamos ver aí como se caracteriza. Então, nós temos aqui, ó. É importante salientar que a velocidade inicial na direção vertical é igual a zero, né? Porque o início da queda do móvel não tem movimento. Lembra, na queda livre, que nós estudamos lá na queda dos corpos? Nós vemos que a velocidade inicial é sempre zero, sempre nula, tá? Então, nós temos aí, quais são as equações no lançamento horizontal? Nós temos duas. Uma para o movimento de queda livre, né, que é aquela que nós já estudamos lá na aula anterior. Quem tiver alguma dúvida pode retornar na aula anterior, que é igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, tá? E a outra para o movimento na horizontal, tá? Que é x igual a x0 mais velocidade inicial vezes t, certo? Então, esse deslocamento que nós temos aí na horizontal e no deslocamento de queda livre. Vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo ele está relacionado ao movimento na horizontal e também está trabalhando um conceito sobre força, né? Sobre trabalho. Então, vamos ver aí. Uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo. O alvo é um círculo de 20 centímetros. Está localizado a 50 metros da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5 metro do solo. Então, há uma certa altura dessa bala. Então, provavelmente, ela não vai em linha reta. Ela vai caindo por causa da gravidade. Certo? Então, vamos ver aí mais alguma informação. Nessa situação, um projétil de massa igual a 15 gramas sai do cano da arma, paralelamente ao solo, com velocidade de 720 km por hora. Considerando que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e desprezando o atrito do ar sobre o projétil, vamos ver aí. Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10 joules? Vamos ver. Como eu havia dito para vocês, aqui a gente vai trabalhar com trabalho, que é força, né? Nós temos aí, ó, o trabalho, ele é calculado pela massa do projétil, né? Vezes a gravidade, vezes a altura. Então, olha o trabalho aí, ó, 0,015, porque aqui está dizendo que a massa dele é 15 gramas. Só que vocês lembram, lá no SI, a gente não trabalha com gramas, a gente trabalha com quilogramas. Então, nesse caso, eu vou dividir o 15, né? Eu vou dividir ele por 1000. Certo? Então, vai ficar 0,015, a gravidade 9,8 e a altura 1,5, que é 1,5 metro. Então, nosso trabalho, multiplicando tudo aí, vai dar 0,2205 joules. Então, essa nossa afirmativa aí não está correta, né? Porque o trabalho realizado foi de 0,22. Então, esse é um exercício que pode cair, né? Alguma coisa sobre o movimento horizontal. E aí você tem, né, o nosso conceito aí. Vamos lá. Então, vamos praticar. Vamos fazer mais um exercício, né, sobre esse nosso assunto. E até a próxima aula.